Deus, como é bom quando nós tomamos esta consciência na nossa vida, de quão somos dependentes da graça e do amor de Deus. Quando nós temos esta consciência no caminho, nas escolhas, não fazemos nada sem antes consultar o nosso Deus, o nosso Senhor, por meio da oração. E é por isso que o Espírito Santo nos levou a rezar com esta canção, porque quantas vezes nós caminhamos desprendidos de Deus, longe de Deus. Quantas vezes nós, em nossa caminhada, vamos nos perdendo porque primeiro nos perdemos do Senhor. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva à verdade que dá sentido à nossa vida. E esta verdade é o que gera a verdadeira vida em nós. Então, quantas vezes nós estamos caminhando, mas sem rumo, perdidos, e muitas vezes sobre uma realidade que é uma ilusão, não é uma verdade. E então, nós, ao invés de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos nos esvaziando e perdendo o sentido da nossa vida. Então, a importância de nós tomarmos esta consciência pela luz da graça de Deus. Sozinhos, nada podemos fazer. Nada. Então, olhar para Deus nesta noite e dizer: Senhor, sozinho eu não posso mais, é dizer: Senhor, a partir de hoje, a partir desse dia, se eu estava trilhando um caminho longe de Ti, eu volto porque eu preciso estar perto, junto de Ti, Senhor. E aí então, caminhando com este Deus, nós vamos sendo orientados por Ele. E ao ser orientado por Ele, Ele vai nos dando a graça para viver aquilo que Ele vai nos pedindo ao longo da nossa história. É vontade de Deus nos dar a graça para viver os seus propósitos. É vontade de Deus. O Evangelho hoje é um Evangelho muito profundo e que mexe muito ao nosso coração e à realidade que muitas vezes vivemos nos tempos presentes. O Evangelho de hoje está em Mateus, que vai nos dizer assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensas tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra, muitas vezes, cai em nossos ouvidos de uma maneira difícil. Ao ouvir esta palavra, esta proposta que o Senhor vem colocar para nós: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Amados de Deus, isso só é possível quando na busca da nossa vida
nós de fato procuramos colocar o nosso coração de tal modo junto de Deus que nós queremos amar como Ele nos amou. Quando na nossa caminhada vamos buscando uma intimidade com este Deus, e nessa intimidade Ele vai nos amando a tal ponto, curando a nossa vida a tal ponto que o nosso coração não quer outra coisa que não o amor. Que não tornar também semelhante àquele que nos ama e nos cura, aquele que nos salva todos os dias das nossas misérias. Deus nos pede isso porque Ele nos dá a graça para isso. Deus nos pede isso porque Ele deseja corações que queiram viver isso, que desejam isso na sua vida. Deus nos pede isso porque Ele quer despertar em nós aquilo que Ele deseja realizar em nós. Não odeie quem vos fazem mal. Não foi isso que eu fiz. A chuva, o único que pode derramar a chuva é Deus. Necessária para todo ser humano sobreviver, sim ou não? E o que Ele faz com aquilo que só Ele pode? Ele dá para todos. Para quem ama Ele, para quem não ama Ele, para quem o serve, para quem não o serve. Até quem fala mal de Jesus, quem não acredita de Jesus, é beneficiado com o bem que Ele oferta. É beneficiado. E o que nos leva a acreditar que o bem que Deus derramou sobre nós é algo somente nosso, para darmos somente a quem convém. Não. Eu faço chover sobre bons e maus. Eu dou a graça a todos. Eu dou a condição para nascer, para crescer. Até aqueles que também odeiam a Jesus continuam sendo beneficiados. Porque não tem outra coisa no coração de Deus que não amor. Não tem outra coisa no coração deste Deus que não nos amar e nos amar até que nós também junto dele nos tornemos amor também. Não tem outra coisa da parte deste Deus que não nos ensinar a sermos igual ou até coisas maiores farão se acreditarem. Não é isso que diz o Evangelho? Mas o que fazemos com aqueles que nos maltratam? O Evangelho de ontem, olho por olho, dente por dente, estamos iniciando as bem-aventuranças, hoje estamos na segunda bem-aventurança. Observar tudo isso que o Senhor com tanto amor veio viver e demonstrar para nós. O que Ele fez com aqueles que o mataram. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa. O que eu vim fazer aqui foi amar, amar e amar. Porque até os cobradores de impostos sabem observar a lei, mas e amar? Eles sabiam? E eu pergunto, você sabe amar? O que você está fazendo com o amor que Deus continua derramando sobre a sua vida? Pegando a parte que lhe convém e dando aos seus, apenas aos seus. Mas quando Deus pede para que você vá além, que você dê um passo além como Ele deu, você retrocede. Não vou perdoar. Não vou amar. Que diferença há entre nós, cristãos, e aqueles que não são cristãos?
Mas é verdade. Uma coisa é verdade, é por isso que a música no início já nos dava o conhecer da liturgia de hoje. Sozinho, eu não posso. Por isso, vem Espírito. Vem me ajudar a amar com este amor. Vem Espírito. Me dar este coração como o coração do meu Deus, o coração do Deus que eu sirvo. Vem Espírito. Me ajudar a rezar por aqueles que muitas vezes me caluniam, falam de mim. Vem Espírito, porque eu quero também que o meu coração seja amor. E deixa eu dizer algo para você. Quando você perdoa, quando você deseja dar o bem para o mal, você não está passando a mão no mal não, viu? Ah, mas então agora a pessoa faz o mal, eu tenho que fingir que ela não está fazendo nada. Quer dizer que no seu coração não há o mal que fizeram contra você. Porque o seu coração pertence a Jesus. Então, quando nós praticamos, quando nós observamos aquilo que o Senhor está colocando, como hoje Ele está colocando para nós, nós estamos dizendo: Senhor, nos ensina. E a gente pensa que servir a Deus é só fazer uma oração bonita para o Sagrado Coração, não é isso que a gente falou na outra terça-feira? Mas esse coração é um coração que é humilde, se rebaixou em tudo para nos elevar. Esse coração é um coração paciente, é um coração obediente, é um coração que só aconselha coisas boas. Será que quando nós nos aproximamos deste coração de Deus, não é possível que algo não tenha que mudar em nós? Este Deus que veio demonstrar, e não só demonstrar, viver e nos ensinar com a sua vida que a vida verdadeira está escondida por meio daquilo que muitas vezes não aceitamos em viver. Então hoje, esta palavra, ela muitas vezes nos incomoda, e é bom que incomode mesmo. Não foi isso que aquele rico fez com Jesus? Ele chegou lá, né, e falou: Senhor, eu observo tudo já, as leis, né? Observo todos os mandamentos. Tem mais alguma coisa aí que eu preciso fazer, que eu não estou fazendo? Ele falou: vai lá, vende tudo que tem, dê aos pobres, volta e me segue. Aquele menino não voltou mais. É reconhecer que somos pequenos diante de tudo aquilo que Deus nos pede. Somos sim, mas a graça dele não é. A graça dele é grande, e é esta graça que quer nos elevar a estas ações divinas do próprio Cristo. Entenda, sem mim não podeis fazer, sem mim não podeis perdoar, sem mim não podeis amar. Como é que podes caminhar sozinho e achar que sozinho vai conseguir as ações de um Cristo que estava inteiramente unido ao seu Pai? Em tudo. Jesus, quando via que a coisa ia pegar, o que ele fazia? Ia lá para o monte. Batia uma conversa com o pai, né? Ó, pai, é o seguinte, vai acontecer tal coisa, então o senhor me ajuda aí, né? E concluía. E concluía. A intimidade com Deus que nos leva a ter ações que não são nossas, mas a graça dele operando em nós. É a vida dos santos, iguais em nós em tudo, mas totalmente abertos na capacidade de obedecer em tudo à vontade de Deus. Então as suas ações eram extraordinárias.
As suas ações são extraordinárias ou são ordinárias? Olho por olho, dente por dente, o que há de novo nisso? Nada, né? Basta olhar para o mundo, né? E a palavra diz, não que um vai dar o tapa aqui de um lado, você vai dar do outro lado. O que Jesus diz? Não dê a outra, quer dizer, não retruque, não revide. Não há nenhum problema que uma oração no sacrário não resolva. Não há nenhuma ofensa que uma oração colocada diante do Senhor não resolva. Mas nós temos este movimento, meus irmãos. É assim que nós resolvemos as situações da nossa vida. Não quer dizer que não fira o nosso coração. As ofensas, as situações, fere sim muito. Mas é a oportunidade que Deus nos dá de nos tornarmos então semelhantes a Ele. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração. E como isso é possível? Só rezando essa oração? É na sua vida. É lá diante daquele que te ofendeu. Jesus manso e humilde de coração, ajudai-me a atravessar este momento de dor que o meu coração orgulhoso deseja revidar. Mas eu estou aqui para pedir a tua graça e dizer, não, Senhor. Dai-me a graça de fazer a tua vontade. Dai-me a graça. Me ajuda. E é assim que nós então vamos experimentando o amor deste Deus. E é assim que o nosso coração vai sendo curado. E é assim que o mal que veio para roubar, matar e destruir é paralisado e não tem poder mais sobre a vida daqueles que ele tanto tenta em destruir. É assim. Não há outro jeito. O demônio não teme o que rezamos. Ele teme o que vivemos. O demônio teme a partir do momento que aquela oração se torna vida em nós. O demônio não teme o que eu prego. O demônio teme o que eu vivo. É isso que faz o demônio correr. É isso que faz o demônio ser um derrotado. É o que eu vivo, não o que eu digo. Não as ações externas, superficiais. Sozinho eu não posso, Senhor. Sozinha eu não posso. E é por isso que hoje precisa despertar em nosso coração este desejo, esta consciência de permanecer no Senhor. De buscar nele que é a videira, nele que é a nossa força, nele que é a graça que o nosso coração precisa nas situações que não podemos. Então a pergunta do Evangelho: quantas pessoas você precisa rezar hoje que te ofenderam? Quantas pessoas Deus quer que você coloque hoje no altar dele? Que talvez até te persegue, até fala mal de você. Mas que hoje, diante desta palavra de Deus, você não vai mais revidar, mas você vai falar desta pessoa para Jesus. Aquele que pode transformar o seu coração, curando as dores desta ofensa e transformando o coração daquele que te ofendeu. Então que o Espírito Santo nos ajude a tomar esta consciência, nos ajude a levantar este exército de pessoas conscientes do que é ser cristão de verdade. Não de uma oração vazia e que muitas vezes não custa a nós, custa, vai custar. Mas é aqui, amados, é aqui que a transformação acontece.
Eu tenho certeza que muitos de nós temos muitos testemunhos para dar em relação a isso. Pessoas que já aconteceram situações que a gente colocou em oração, começou a entregar, as coisas foram mudando. As coisas foram sendo mudadas. Então, ousem viver de acordo com aquilo que Deus está te pedindo. E aonde você não pode, aonde você não consegue, vem Espírito Santo, ajuda-me, dai-me a graça. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Eu não quero mais ter esse coração cheio de mágoa, de ressentimento, de vingança, de ódio. Quantos corações que muitas vezes só estão analisando um plano de vingança, esperando um momento para poder revidar uma ofensa. Quantas pessoas que vivem a sua vida baseada nesses projetos diabólicos e vão perdendo toda a beleza e a graça de Deus. Vão perdendo todos os projetos e os sonhos que Deus tem para realizar em nossa vida. Então que hoje, por meio da palavra de Deus, que é uma palavra que salva, não é isso que a gente fala no fim do Evangelho? Palavra que salva, a palavra da salvação. Por quê? Porque quando a palavra entra para o lado de dentro, ela transforma. Por isso ela salva. Mas se ela fica só para o lado de fora, então ela é só uma palavra que não tem poder. Não porque ela não tenha, mas porque eu não dei abertura para que ela operasse na minha vida. Então, aonde você não pode, Deus pode. Aonde você tem dificuldade, Deus vai dar a você a graça que você precisa. Porque Ele quer fazer de você um coração humilde, obediente, manso e, acima de tudo, que ama. Não serão as nossas obras, a grandiosidade das nossas obras que vai nos colocar no céu, mas o amor que a fazemos, o amor que a colocamos em cada uma delas. O quanto tivemos misericórdia com aqueles que nos encontraram ao longo deste caminho. O quanto tentamos de alguma maneira, com o auxílio da graça, mesmo com as nossas inúmeras dificuldades, amar, tentar compreender, tentar ser amor. Porque é só isso que Deus é para mim e para você. Quanto consolo da nossa parte, quando sabemos que erramos tanto e não importa os nossos erros. Ao nos aproximarmos do Senhor, Ele fará festa e nos acolherá. Quanto conforto isso não nos traz, não é verdade? Pensa se Deus fosse nos responder conforme as nossas ofensas. Pensa como seria terrível, né? Como seria terrível para nós. Mas nós temos este consolo, nós temos de alguma forma, esta tranquilidade de saber, Senhor, eu posso me aproximar de Ti, mesmo assim, o Seu olhar não mudou em relação a mim. O Senhor continua me amando, me desejando, e cada vez que eu volto aqui, o Senhor deseja me amar cada dia mais. Como que podemos receber um amor desse não merecendo? E quando nós temos a oportunidade de sermos agentes deste Deus, agentes deste amor, e nós fazemos o quê? Fechamos o nosso coração. Quanto mais amamos, quanto mais perdoamos, mais vamos tendo a capacidade de amar e perdoar como o próprio Deus. Então que possamos fazer este exercício na nossa vida. A gente não vai sair daqui agora abraçando todo mundo, amando todo mundo, né? A gente vai sair daqui consciente do que precisamos fazer para o nosso bem, em primeiro lugar. Então, Senhor, me ajuda a perdoar. Primeiro ponto, me ajuda a perdoar. E este processo que nós vamos pedindo em oração, até conseguir
dar de fato o perdão e pedir perdão a Deus. E aqueles que nos fazem mal, colocar diante do Senhor. Colocar aos cuidados do Senhor. Talvez hoje você chegou aqui com o seu coração doído, porque quantas pessoas eu não atendo que chegam aqui com o coração dolorido de ofensa? Até desfigura a pessoa. Desfigura. Né? Pensa o sacerdote, quanta coisa o sacerdote não escuta, né? Nossa, aquela pessoa falou aquilo para mim, aquilo me machucou, e aquilo, né? Quanta dor, quanto sofrimento. Jesus passou esse sofrimento por todos nós, sem merecer, e suportou, né? Então, aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento, Senhor, eu entrego. Senhor, me ajuda. Tira essa dor do meu coração. Cura o meu coração. Talvez você está lembrando agora de uma situação que dói no seu coração. Talvez o Espírito Santo está fazendo você recordar e de uma forma que dói. Senhor, me ajuda. Sozinho eu não posso mais enfrentar esta situação. Mas manda o teu Espírito, o meu advogado, o meu auxiliador, o meu defensor, a me ajudar nesta causa. O que eu não posso mais é ocupar o meu coração com este sentimento que não é teu. Então, eu estou dando exemplos, exercícios, né? Mas você tem que colocar dentro da sua vida. A oração tem que ser conforme a sua história. Que às vezes a gente se aproxima de Deus, né? Oh, meu Senhor, eu te amo, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és meu tudo. O coração está sangrando, né? O coração está sangrando. Então é chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu peço que o Senhor toque esta dor que há dentro de mim. Desta ofensa, desta palavra, desta pessoa que eu amo tanto e que me feriu tanto. E que está doendo demais no meu coração. E ninguém melhor do que o Senhor para conhecer o experimentar da dor. Mas o Senhor sabe o quão pequeno e miserável eu sou. E o quão facilmente, muitas vezes, o meu coração deseja retribuir de uma forma negativa. Mas eu não quero. Então eu não quero que seja feita a minha vontade, eu quero que seja feita a Tua vontade. Mas para isso, Senhor, eu preciso da Tua graça. Para isso, eu preciso do Teu auxílio, eu preciso do Teu Espírito. Então, vem sobre mim. Eu estou aqui, porque eu sei que o Senhor está aqui. E o Senhor me dará a graça que eu preciso. É assim. É assim que a gente vai vencendo e arrancando todas essas situações da nossa vida. E de oração em oração, o nosso coração vai sendo abrandado, o nosso coração vai sendo transformado. Nós cremos nisso, sim ou não? Sim. Cremos? Sim. Louvado seja Deus. E Maria, a qual uma lança transpassou seu coração. Maria é aquela que nos auxilia também em nossas dores, em nossas lutas, em nossos sofrimentos. Recorramos a Maria, sem medo, e ela nos ajudará a vencer as lutas do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.